a Lua? A gente foi pra Lua? Não. Não foi pra Lua também? Não. Não tem como. Não há como. De verdade, assim. Mas sabe que um cara que durante muitos anos brigou nessa tecla que talvez a gente não tivesse ido pra Lua também? Joe Rogan. Sabia? Mas depois ele falou, não, eu acredito. Não conheço. Joe Rogan ele é o nosso pai espiritual desse programa aqui. É? Ele é o gringo que fez a mesma coisa lá nos Estados Unidos. Sim, entendo. E ele defendia essa até um tempo, mas depois ele mudou de ideia. É complicado, é o que eu falo pra vocês. Ali, do ponto de vista do Xandão, é o meu ponto de vista. As pessoas têm a liberdade pra ir lá, analisar, né, a suposta ida do homem pra Lua e tirarem suas próprias conclusões. Rapaziada, quando o Xandão vê aquele filme, o que eu vejo ali é uma encenação, é literalmente um filme mesmo que foi feito, entendeu? Por quê? Porque na época a gente tem que voltar no contexto histórico. Questão de Guerra Fria, os Estados Unidos contra a Rússia lá, né? Toda aquela disputa pelo espaço, né? Que a Rússia, inclusive, já tinha conseguido chegar até na frente dos Estados Unidos, tinham conseguido mandar uma cachorra lá, uma cadelinha, esqueci o nome dela agora, né? Que entrou em órbita lá, Pode né? crer, Supostamente teria entrado em órbita da Terra. E os Estados Unidos, de repente, do nada, chegou com essa ida do homem pra Lua. Até hoje, quando você para questionar, nenhuma outra agência espacial conseguiu repetir o feito dos Estados Unidos da América, que foi botar o homem na Lua. Só eles têm o monopólio da ida à Lua. Isso é muito estranho também, né? Existem várias agências espaciais no mundo. Por que só os Estados Unidos têm o monopólio da Lua, entendeu? A China Porque só eles tentando, né? Ah, mas exato, é aí que tá o negócio. Eles falam, é sempre esse joguinho, entendeu? Estamos tentando, né? Estados Unidos chega hoje... A China falou que tava tentando algo assim? Eles estão com um plano de chegar na Lua. Esse é o plano espacial da China. É porque assim, sabe, na minha cabeça, assim, vamos lá, tudo tem dois pontos. Na minha cabeça, veja, você tá falando... Eu não quero entrar numa com Super Xandão, não. Demorou? Não, tranquilo. Não, mas a troca de ideias é extremamente saudável. Tá. A troca de ideias é extremamente saudável. É isso mesmo. Se liga, ó. É porque assim, por mais que seja tudo que esse lance de ir pra Lua aí não seja verdade e tal, aí a gente tem dois pontos, na minha visão. Primeiro, qual que é o efeito prático de ir pra Lua se não for apenas mostrar que você foi pra Lua? Então, na época da Guerra Fria... faria sentido ter um estudo, uma parada assim, de ir pra Lua pra demonstrar superioridade científica. Sem dúvida. Aí faria sentido um cara, pô, caralho, quero chegar na Lua aqui primeiro, não sei o que e tal. Sem dúvida. Aí, hoje em dia, a gente não tem que ficar demonstrando cientificamente que uma nação é maior que a outra com uma coisa tão que não é prática, como ir pra Lua. Porque, assim, o que eu vou fazer na Lua? Vou mandar um cara pra Lua, chegou lá, maneiro, tô na Lua. E volta, pra humanidade, o que isso traz de lucro, praticidade? Né? Não faz muito sentido pra gente. Sim. E aí vamos dizer... E aí, esse é um ponto, na minha opinião. Sim. Acho que é por isso que ninguém voltou na Lua, tá, até hoje. Sim. E um segundo ponto é que, cara, mesmo que tudo que seja mentira mesmo, que eu não tô botando minha mão no fogo que aquele vídeo lá é real, nada disso. Sim. Pode não ser, foda-se. Sim. Mas assim, o que eu... E assim, eu também não estudei a fundo, mas assim, a matemática, na real, ela meio que me explica por que as coisas são esféricas. Sim. Tá ligado? Sim. Foi o que eu aprendi. Posso ter sido manipuladaço? Sim. Posso ter sido. É porque a matemática, por ser extremamente exata, ela consegue ser encaixada em determinados contextos, né? Em análise, que ela dá um resultado, ela gera uma resultante, só que pela exatidão dela, ela acaba errando em determinados momentos, entende? Essa sim é uma questão meio complexa. Porém, isso que você disse da matemática é interessante, porque quando você usa a mesma matemática, só que na Terra plana, também começa funciona. a explicar, e muito melhor do que na Terra globo, entendeu? É por isso que eu tô falando, as pessoas, o defeito delas é não ir atrás e entender o que é Terra plana. Uhum. As pessoas falam sobre Terra plana, elas não sabem nem a diferença entre redondo e esférico. Uhum. E existem matérias tendenciosas que colocam lá de propósito, né? Terra redonda versus terra plana, já tá errado. Isso faz parte, eles fazem isso de maneira proposital para emburrecer a discussão mesmo, para as pessoas, para gerar um tipo de descrédito na discussão, entende? Uhum. Então a discussão não é redonda, é esférica ou não. Então, Eu também acho que o lance de... Vamos lá. Se eu sou um cientista que eu acredito que a Terra é esférica e eu sou e tem um cientista que acredita que a Terra é plana, uma pessoa ou duas pessoas que acreditam nessa parada, eu acho que como você falou, o grande defeito dessa discussão inteira, e na verdade o motivo pelo qual essa discussão existe é porque um acha o outro idiota. Exatamente. O tempo inteiro. Exatamente. Os caras não desenvolvem Eles não questão. colocam um modelo. Você não vê um cientista. De Terra plana você vê vários. Existem vários cientistas, vários canais no YouTube de pessoas que se levantam e dizem a Terra é plana e elas mostram o porquê. Elas vão desenvolvendo o modelo e vão mostrando pra nós como as coisas funcionam na Terra plana. Do outro lado, você não vê nenhum cientista, algum físico pró-globo que venha com o modelo dele e faça um embate direto
com alguns cientistas da Terra plana. O que você vê é o quê? Por parte dos cientistas do globo. Uma ideia de escárnio pela Terra plana. Eu acho isso bem nocivo para a humanidade. Exatamente. Mas por que a discussão terra plana ganha cada vez mais força? Parem e pensem um pouco. Se a discussão terra plana fosse uma questão esdrúxula, uma coisa ridícula, vamos colocar em termos ridículos, que já houvesse conhecimento total das pessoas, por parte das pessoas, que a Terra não é plana, ela não estaria em alta como está hoje. Ela já teria sido, assim, derrubada desde o início, entende? Porque não há sentido as pessoas ficarem discutindo uma coisa que todo mundo sabe que é mentira, que seria mentira, entende? Agora não. As pessoas chegam falando que a Terra é plana. Algumas pessoas se interessam pelo assunto e vão lá buscar informações. Elas percebem que, opa, tem coisa errada. Alguém tá mentindo na história, entendeu? Porque quando você começa a pesquisar sobre Terra plana, você percebe isso, que tem alguém mentindo na história, entendeu? E você não vê o embate direto entre os dois modelos, no sentido de mostrar a verdade, você tá entendendo? Você não vê isso. Você vê canais ridicularizando a discussão, emburrecendo as pessoas, como eu falei aqui, de maneira proposital, colocando terra redonda em vez de terra esférica ou não, entende? Eles trocam a semântica das palavras, percebe? Então há toda essa questão. É muita questão de propaganda. E voltando na questão que você falou do homem para a lua em termos práticos, isso daí, quando a gente entende que o mundo gira em torno de interesses, a gente percebe que as agências espaciais precisam mostrar resultados para a humanidade. Para quê? Para que a humanidade tenha aquela euforia de que estamos descobrindo o espaço. Estamos avançando em tecnologia, né? Estamos nos tornando pessoas melhores, entende? Uma coisa assim. Quando na verdade ocorre o oposto, entendeu? Isso gera muito dinheiro, muito lucro para essas agências espaciais e eles supostamente realizam, né, os trabalhos deles, mostram uma imagem daquela como a gente acabou de ver ali, né, de pôr do sol em Marte, pôr do sol na Terra, e as pessoas olham para aquilo, batem o martelo e falam: olha que legal, né? Tem um robozinho em Marte que tirou foto lá do pôr do sol, é isso mesmo, a gente vai para Marte em 2024, né? O homem vai voltar para a Lua. Os Estados Unidos vem pra gente e fala que perdeu-se a tecnologia de que eles foram para a Lua. Não sei se vocês sabem disso, mas eles falaram que a tecnologia que foi utilizada lá, né, na primeira ida à Lua foi perdida e que eles precisam recuperar isso. Pelo amor de Deus. Olha a tecnologia que nós temos hoje em dia. Olha a maneira como o mundo está avançando. Falaram que perderam a tecnologia, assim, não faz o menor sentido isso, entende? Como que uma agência espacial perde a tecnologia que supostamente os levou para a Lua? O que você acha da SpaceX? SpaceX? Eu não vejo. Mais uma vez eu vejo como marketing. Mas você acha que eles não desenvolveram um foguete que sobe e desce mesmo? Não, isso sim. Foguetes existem. Mas daqui, não só existe, né? Aquele foguete pica que sobe e desce. Isso daí, tipo assim, que existe. Agora, entendi. Em termos de funcionalidade, se ele realmente cumpre com o que eles nos mostram que cumpre, isso é outra história. Pode crer. Entendeu? É a mesma coisa do foguete que as agências espaciais fazem o lançamento, entendeu? Existe que o foguete vai lá pra cima, entre órbitas, a gente não vê isso acontecendo. Eu só duvido um pouco da capacidade dessas agências criarem uma mentira tão grande. Sim. E manterem ela durante tantos anos. Eu não sei se eles são realmente capazes. Porque, o Xandão não deve mentir. Mas qual que seria o propósito de... Experimenta mentir. A mentira, ela sempre tem ramificações. O propósito, a gente tava chegando nessa parte. Você faz o ser humano, colocar o ser humano como uma coisa sem importância alguma em meio ao universo. Colocar a Terra, né, o lugar onde nós vivemos, como uma coisa pequena em relação ao universo, em relação ao todo, isso faz com que o ser humano perca o seu sentido de individualidade. Ele perde aquilo que realmente preenche ele por dentro e faz ele sentir que ele tem algum valor. Quando você perde isso na sua vida, isso é lavagem cerebral. Você fica apto a receber diversos estímulos de todos os lugares e você vira um boneco na mão do sistema. Você é levado de um lado para o outro, na dependência dos interesses do mundo. Que é o que acontece. Espaço, exploração espacial. Ora, nós não vemos, a gente não vibra quando sai um filme dos Vingadores, a gente não gosta de ver personagens atravessando o espaço, né, nessa luta lá intergaláctica. As pessoas gostam disso hoje em dia. Elas pensam que elas vão fazer isso um dia inteiro, que elas vão de um planeta para o outro, vão descobrir galáxias novas, entende? Percebe? Tudo isso são coisas, é um processo que acontece que cria um efeito dominó, entendeu? Pouco a pouco, o ser humano ele vai perdendo aquela sensação de que ele tem importância dentro de si e aí ele fica aberto para o mundo. O que vem de estímulo para ele depois no decorrer do tempo, ele aceita isso, entende? Fica fácil você manipular o ser humano. E um ser humano que é facilmente manipulável é um ser humano que você consegue extrair tudo que você quer dele. Percebe? Sim. Por isso que essas agências espaciais têm esse lucro incrível por ano, entende? Porque as pessoas, os governos vão lá e dão dinheiro para eles, dinheiro nosso. Dinheiro nosso sai pra ir lá pra agência e eles ficam falando pra gente que eles estão levando foguete, que eles vão levar, né, o ser humano pra Lua, pra Marte, essas coisas, entendeu? Em troca eles dão essa propaganda, essa falsa propaganda pra nós, vocês estão entendendo? Entendi. É uma maneira de explorar o ser humano, percebe? Então eles falam que querem avançar a tecnologia, mas na verdade eles querem mudar o mindset da humanidade. Sem dúvida. Claro, pra você condicionar uma pessoa
a seguir o que você quer que ela siga, você tem que mudar a linha de raciocínio dela. Isso é lavagem cerebral. Por que quando você é criança, você entra na escola, a primeira coisa que a professora faz é pegar um globo, a Terra Globo, e coloca no seu colo e fala, ó, é aqui que você mora. Por que ela não pega os alunos, vai na praia e faz um teste de curvatura ao vivo ali? Para as pessoas verem que não tem curvatura. Por que ela não pega uma câmera, leva os alunos para a praia? Vamos fazer um teste de curvatura para realmente ver se existe essa curvatura? Porque na matemática do globo existe a curvatura, né? A determinados quilômetros de distância na linha do horizonte existe uma curvatura X. Né? Então, por exemplo, a 40 quilômetros de distância na linha do horizonte da praia, existe uma curvatura de, por exemplo, 700 metros. Ora, se tem uma curvatura de 700 metros a 40 quilômetros de distância, então seria impossível você avistar uma embarcação ou uma ilha. Entendeu? E as pessoas vão lá, fazem testes, né, com o Nikon P1000, essas câmeras potentes, hoje ou telescópios, e avistam embarcações, cidades, ilhas. Tá entendendo? A 60, 70, 80 km de distância. Percebe? Mas será que não existe um fenômeno matemático da física que explica isso e a gente só não sabe? É aí que tá. Não há resposta pra isso. Não há uma pessoa pro Globo que vá com algum terraplanista na praia e faça o teste legítimo e mostre pras pessoas onde está o erro. Isso não existe, entendeu?